agora se inicia então o movimento millerita, o grande movimento adventista. E a gente tem 7 minutos para falar sobre isso. Por que estudar esse tema? A irmã diz assim, ó, vou pegar só esse terceiro ponto aqui. A história das experiências iniciais na mensagem será um poder para resistir o engenho magistral dos enganos de Satanás. Você quer ter um poder para resistir Satanás no fim? Estude sua história. Conheça a história adventista. Então a gente está agora, depois do ano 1798, a gente está ali, ó, 1831, mais ou menos. Vocês viram ontem, o Jefferson, né, mencionou sobre o escurecimento do Sol, da Lua e a queda das estrelas. Isso aconteceu especificamente cumprindo o que Jesus tinha dito em Mateus capítulo 24. É um cumprimento profético, demarcando os sinais, né, de que estava próxima a vinda de Cristo. Inclusive, a queda das estrelas aconteceu quando Miller já tinha começado a pregar. Imagina ele falando, o fim está chegando, e aquele último sinal que faltava acontece durante a pregação dele. Imagina isso. Que maravilha. Guilherme Miller foi um reformador, um tremendo homem de Deus, restaurou mais uma das verdades que haviam sido enterradas, que é a vinda de Cristo. Ele começou a pregar com poder, mais ou menos no ano 1831. Aqui é a fazenda dele, né? Ele já tinha participado do exército americano, tem um livro que chama Memoirs of William Miller, escrito por Sylvester Bliss, bem interessante também. Memórias de Guilherme Miller. E ele começou a pregar sobre a compreensão profética que ele estava estudando já fazia anos. Ele entendeu que, em profecia, um dia equivale a um ano literal, ou seja, fora de profecia. Então ele começou a usar esses versos bíblicos de Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 6 ou 7, dependendo da Bíblia que você tem, de que cada dia representa um ano, cada dia é um ano. E ele usou isso para aplicar as profecias de Daniel e Apocalipse. E a coisa começou a acontecer e a encaixar de tal forma que ele começou a descobrir mais coisas. E eles conseguiram prever eventos que iam acontecer na época. Por exemplo, um dos grandes eventos que foram preditos 2 anos antes de acontecer foi a queda do Império Otomano. Olha isso aqui. Em 1838, o Dr. Josias Litch, da Filadélfia, Pensilvânia, havendo abraçado a verdade anunciada por Guilherme Miller, uniu-se à obra de propagar a publicidade da mensagem. Preparou artigos para publicação sobre o tema das 7 trombetas do Apocalipse. E veja bem, esse é outro ponto. Está havendo confusão entre nós sobre o que é as 7 trombetas. Só que a gente não precisa se confundir. É só ler o grande conflito. Ali já está identificado para nós qual é a 5ª e a 6ª trombeta. Não precisa ter dúvida. Só que nós estamos deixando de ler a revelação e aceitando palavras de homens que se julgam muito sábios, muito eruditos, tão eruditos que a revelação de Deus já não é mais tão relevante para eles. Eu sinto dó deles, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar quieto. Ante um assim diz o Senhor, nossa boca deve ficar calada. A gente pode ter 20 títulos de estudo. Eles não valem um pingo diante do assim diz o Senhor. Isso tem que ser lembrado. Tá? E quanto mais a pessoa confia em si, menos o Espírito Santo está usando ela. Então, cuidado com as afirmações de supostamente doutos que negam a revelação. Continua aqui, falando sobre Josias Litch. Ele se posicionou de forma incondicional, defendendo que o soar da 6ª trombeta terminaria e que o poder otomano iria cair no dia 11 de agosto de 1840. Ele publicou isso no jornal, antes de acontecer. Ele falou, segundo as profecias, segundo essa interpretação de Guilherme Miller,
isso aqui, esse evento vai acontecer no dia 11 de agosto de 1840. E o povo ficou assim. Alguns falaram, uau, esse homem tem coragem. Pelo menos alguém tem coragem aqui. E eles falaram, se o que ele falou estiver certo, se acontecer, vai validar o que Miller falou. O que Miller está pregando. E se não, aí não. E, para a surpresa da maioria, exatamente o que ele tinha predito, ou que ele tinha entendido e anunciado, escrito, aconteceu no dia certo, no dia que ele falou. Impressionantemente. Só que se você ler esse verso aqui, você pergunta, como que ele chegou a essa conclusão a partir desse verso? É que não foi só esse verso, tá? Ele construiu em base de vários versos, seguindo esse método histórico de compreensão das profecias. Josué Himes foi o braço direito de Guilherme Miller. Ele era o publicador de Miller. Miller falava, pregava e até escrevia. Mas Josué Himes pegava aquele material e imprimia, distribuía. Ele chegou para Miller uma vez, antes de se unir a Miller, ouviu a pregação, sentiu convicto, mas não estava com tudo esclarecido. Só que ele chegou para o Miller e falou assim, você realmente crê nisso que você está pregando? E Miller falou, claro que eu creio, senão eu não estava pregando. Ele falou assim, o que você está fazendo para espalhar isso para o mundo? Aí Miller falou, eu estou fazendo tudo o que eu posso, eu preciso de ajuda, eu pedi ajuda, mas ninguém ajuda. Diz que Himes levantou a mão e falou, prepare a campanha. Nós vamos entrar em todas as principais cidades da nação. E realmente, eles entraram em Boston, Nova York. Eles foram para Oberlin. Você já ouviu falar do colégio Oberlin? Eles pregaram em Oberlin. A reforma estava acontecendo, a reforma educacional estava acontecendo em Oberlin. E eles vieram lá e pregaram a mensagem da vinda de Cristo. Eles foram em diversas cidades. Ao mesmo tempo que Miller estava pregando isso nos Estados Unidos, havia gente pregando ao redor do mundo. Quantos já ouviram falar de José Wolff? Tremendo homem de Deus. Manuel Lacunza, né? Na América do Sul aqui, ele era jesuíta, só que ele se convenceu de que Cristo estava para voltar. E ele escreveu um livro, até mudou o nome, usou um pseudônimo. Juan Josafá Ben Ezra, sobre a vinda de Cristo. Impressionante. Himes tinha preparado essa harpa milenial, que era o inário milerita. Você sabia que a gente tem acesso a isso hoje? O Google fez o favor de digitalizar um monte de livros, inclusive isso. Você pega em PDF no Google. Millennial Harp, preparado para as reuniões sobre a vinda de Cristo no ano 1843, por Josué Himes. Fiquei maravilhado de ver esses hinos aí. Publicado em Boston. Essa era a tenda que eles usavam. Eles usavam uma grande tenda que cabia milhares de pessoas. E isso alavancou a pregação da mensagem. Porque eles não precisavam ir para uma igreja local. As igrejas negavam a entrada deles, sabia? Eles chegavam em alguns lugares, os pastores falavam, não, aqui não. Sem problema. Aí eles pegavam a tenda, montavam a tenda e muita gente ia lá aprender sobre a vinda de Cristo. Outro homem, fiel servo de Deus, Carlos Fitt. Ele pregou um sermão muito poderoso que dizia, sai dela, povo meu. Vocês lembram da primeira mensagem angélica, certo? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o juízo começou. É chegada a hora do juízo, está começando. Essa foi a primeira mensagem. E Miller estava falando, é a hora do juízo agora. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Eles criam que Jesus ia voltar e limpar a terra. O juízo ia acontecer. Purificar a terra, purificação do santuário, ao fim dos 2.300 anos. A segunda mensagem angélica diz, caiu Babilônia. A mãe já tinha caído, mas agora as filhas também caíram. Caiu. E por que as filhas caíram? Porque elas rejeitaram a mensagem da vinda de Cristo, aquele de quem elas professavam ter tanto apreço, a quem elas professavam ter tanto apreço, Jesus. E elas começaram a negar a mensagem milerita, rejeitar a mensagem milerita e falar, não entrem aqui,
Se você assistir com os milleritas, você vai ser expulso da igreja. Vocês sabiam que a família de Ellen White inteira foi desligada da igreja metodista por estar participando das reuniões milleritas? Então, as filhas também caíram. A segunda mensagem angélica foi dada. Tinha gente ao redor do mundo pregando isso. Tem a história no livro O Grande Movimento Adventista, que Lothborough escreveu. Vocês ganharam esse livro aí, certo? Todos ganharam. Então, nesse livro, fala sobre gente na Suécia, crianças pregando a mensagem milerita, cantando hinos mileritas, sem nunca terem ouvido os hinos, cantando todas as estrofes. Adolescentes sendo presos e açoitados por pregar a mensagem milerita. E Lothborough entrevistou uma dessas crianças quando ele foi para Noruega, eu acho, muitos anos depois, 50 anos depois. E ele falou assim: você foi um dos que pregou a mensagem? E aquele senhor já de idade falou assim: preguei? Eu tive que pregar. O poder de Deus descia sobre mim e eu falava. Imagina isso. Crianças anunciando a mensagem de Cristo. E aí vem então Samuel Snow. Alguém lembra qual o papel dele? Exatamente. Miller não marcou um dia para a vinda de Cristo. Eles não sabiam o dia, eles sabiam aproximadamente quando seria. Primeiro eles entenderam que foi no ano de 1843, aí estendeu-se até 1844. Certo? Tanto que nos primeiros quadros está escrito 1843. Certo? Quem descobriu o dia que seria a vinda? Samuel Snow. E como que ele descobriu isso? Ele estudou, quando a Bíblia fala sobre o dia da expiação, Levítico 16, e ele falou assim: isso acontece no 10º dia do 7º mês judaico. Ele falou: quando que é o 10º dia do 7º mês judaico no ano? Alguém sabe? Varia, né? É claro. Varia porque depende da colheita da cevada, se ela vai estar pronta para o sacerdote colher o molho e mover perante o Senhor ou não. Se no primeiro dia do mês o sacerdote olhasse para a cevada e falasse: daqui a 2 semanas ela não vai estar pronta, então eles adicionavam 1 mês. Muito bem. Os rabinos não seguiam mais o método da cevada para guardar o tempo, para marcar tempo. Então Samuel Snow não foi para os rabinos para descobrir isso. Ele foi atrás do único grupo judeu que ainda usava o método da colheita, que eram os judeus caraítas. E com eles, ele aprendeu e entendeu que o 10º dia do 7º mês judaico naquele ano seria o dia 22 de outubro. Então, na campal de Exeter, ele chegou e anunciou isso. E a campal começou a ferver. E as pessoas estavam tão animadas, porque agora elas tinham um tempo definido. Não era mais um tempo aberto. Era um tempo definido, a gente sabe a data. E eles começaram a avançar com poder e pregar essa mensagem. Isso foi em agosto de 1844. Miller e Himes não aceitaram a data, senão até o começo de outubro. Então veja bem, não foram os principais, não foi Carlos Fitch, Himes, Miller, Leach, que descobriram isso. Foi alguém que era um desconhecido, mas que se dedicou a estudar aquele ponto. Dia 1º de outubro, Miller e Himes aceitam a data de 22 de outubro. Teve gente que chegou com recursos para doar, mas tarde demais. Eles já tinham usado tudo que podiam, já tinham impresso todos os materiais que podiam. Eles estavam distribuindo materiais ao redor do mundo. Miller tinha 3.000 nomes de pastores e o endereço deles, de pastores que estavam anunciando essa mensagem ao redor do mundo.
E aí finalmente chega o grande dia, mas que na verdade virou o grande desapontamento. Apocalipse capítulo 10, fala sobre esse momento de algo que era doce na boca, mas que virou amargo no ventre. Algo terrível. Que foi essa experiência. Era tão doce falar que Cristo está voltando e vai ser hoje. As pessoas estavam quase já no céu. A mente delas estava assim. Elas tinham deixado tudo por Cristo. Elas tinham abandonado, teve gente que abandonou a colheita, casa, negócios, pôs todo o dinheiro na proclamação da mensagem. Cortou relação com parentes que se opunham. E eles estavam realmente aguardando a vinda de Cristo, de todo o coração. E eles se reuniram, Miller, por exemplo, e os que estavam com ele se reuniram no que chama... Entende-se que eles se reuniram no que se chama a Rocha da Ascensão, na fazenda dele, né? E eles esperaram ali o dia todo. Quando começou a ficar tarde, eles estavam já se questionando, e agora? Será que é agora? Será que vem? Aí eles lembraram, não, lembra que diz à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então eles esperaram até a meia-noite. Quando deu o sino da meia-noite, eles caíram em si de que não era o que eles estavam esperando que ia acontecer, que aconteceu naquele dia. Imagina o desapontamento. A gente não consegue imaginar, na verdade, porque é algo forte demais, a gente não passou por essa experiência. Mas a gente consegue pelo menos ver o que eles falaram sobre isso. Eles choraram. Irão Edson diz assim, diz que as mais doces esperanças dele foram esmigalhadas. Ele diz que eles choraram da noite até o sol raiar. Tinha gente chorando desde a meia-noite até o amanhecer. E eles, naquela luta, Deus não abandonou eles. Eles são o povo peculiar de Deus. Então, Ele mandou luz imediatamente. E a luz que Ele mandou para eles ali foi através de Irão Edson e Crozier, o irmão Crozier. Eles se enganaram, sabe por quê? Porque eles aceitaram um ponto só, de fé, que não tinha evidência bíblica, mas era bem aceito por todo mundo, de que a terra era o santuário. Eles não checaram todos os pontos. Está aí a importância de um diligente estudo. Eles aceitaram, não, isso aqui é tão claro que todo mundo já sabe, sem ver que a Bíblia diz que a terra é o santuário. Pensam, isso aqui deve ser, não tem problema. Tanto que nem os opositores questionavam esse ponto. Nem os que defendiam, nem os que se opunham. A gente tem que terminar, eu só vou falar então esse último ponto e a gente interrompe aqui, tá? Esse aqui, então, é Irão Edson. Na manhã do dia 23 de outubro, bem cedo, ele e o irmão Crozier estavam orando, pedindo a Deus esclarecimento. Falando, Senhor, nos mostra onde a gente errou. E eles sentiram um conforto tremendo vindo da parte de Deus. Com aquele conforto que eles sentiram, eles falaram, vamos falar então para os nossos outros irmãos e confortá-los também, porque Deus nos confortou. E eles foram pelo meio da plantação, não andando na rua, porque todo mundo ia ficar caçoando deles. Eles foram pelo meio da plantação. E quando eles estavam indo, o irmão Crozier diz assim, eu andei um pouco, de repente eu notei que o irmão Edson não estava do meu lado mais. Eles estavam no meio da plantação. Quando ele olhou para trás, ele viu o irmão Edson olhando assim, num êxtase. Ele falou, irmão Edson, está tudo bem? E o Edson respondeu, sim, irmão Crozier. E eu acho que Deus está respondendo a nossa oração nessa manhã. E o que Edson viu foi, eu não sei se foi um sonho, um êxtase, ou uma visão, ou apenas uma compreensão, um vislumbre, de que o santuário, na verdade, não era a terra, mas era algo no céu.
e que Jesus tinha passado realmente do lugar santo para o Santíssimo, num santuário real, que existe no céu. E isso clarificou todo o desapontamento. Jesus estava mudando seu ministério no céu. De sacerdote, ele estava agindo agora como o sumo sacerdote, expiando os pecados do povo. E o juízo tinha começado. Vê ali nomes. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Começando de Adão. Essa doutrina do santuário, ela é uma das coisas principais que liga o movimento adventista. E ela é uma das coisas que mais vai ser atacada pelo maligno. O dom de profecia também é uma das coisas que mais vai ser atacada. Então, essa próxima palestra, a gente vai tratar sobre o dom de profecia. Bom, vamos só orar e aí a gente interrompe aqui. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela mensagem que o Senhor deu ao teu povo. Obrigado pela história preciosa que o Senhor registrou para nós e preservou para nós. Ajuda-nos a vivermos à altura da revelação que o Senhor dá. E ajuda-nos a sermos fiéis, corajosos e de coração inteiramente dedicado a Ti. Em nome de Jesus. Amém.